Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver aí nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares. Estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 120. Nossa, quantos, hein? Onde vamos estudar Evangelho segundo o Espiritismo. É esse aqui, ó. Tô dando um zoom aí para você. Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14. É aquele que fala sobre honrai vosso pai e vossa mãe. Vamos estudar o item 9, que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Bom, nossa página na internet, você está vendo aí na tela, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando nessa página, toda sexta-feira nós colocamos um novo vídeo. Você encontra ali o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Você pode fazer assistindo esse vídeo. Outros preferem assistir o vídeo antes de fazer o Evangelho em casa. Assiste o vídeo só para entender direitinho, um pouquinho melhor sobre aquele tema. Ouve as explicações. Opa, agora já entendi. Aí faz o Evangelho sem o vídeo. Não tem problema. Outros não gostam de assistir o vídeo. Então entram no site para pegar o texto do Evangelho. O texto da página de preparo, que hoje, por acaso, vai ser do livro Caminho, Verdade e Vida. Esses textos que a gente coloca, a gente dá uma facilitada. De que maneira? A gente bota o significado das palavras mais difíceis ao lado. Se você clicar à sua direita, olha aí à direita, tá? Na página. Tem ali 2014, 2015, 2013, 2012. Aí você vê 2012. Clica. Aí vai aparecer os meses. Tem agosto. Clica. Aí tem lá. Passo a passo do Evangelho no Lar. Prece inicial. Página de abertura. Texto do Evangelho. Prece. Comentários, tudo mastigadinho, inclusive a fluidificação da água que nós fazemos aqui. Você que gosta de internet, né? De Facebook, aliás, tem o Facebook. Convidado especial aqui, ó, assistindo o Evangelho com a gente. Parece que está querendo fazer o Evangelho no Lar com a gente. Então, Facebook é www.facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Então você ali pode curtir, pode compartilhar, pode passar adiante essa ideia da prática do Evangelho no Lar, que vai trazer muita luz para você, vai trazer muito auxílio para você. Pode fazer o Evangelho no Lar com os bichinhos? Pode, não tem problema. Deixa eu botar essa sapeca aqui no meu colo. Então, pode fazer, não tem problema. Então, gente, está tudo mastigado. Se você quiser enviar perguntas, é o e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Manda suas perguntas que a gente responde. Pergunta de hoje. E quando o capítulo a ser estudado for muito grande, o que fazer? Então foi uma perguntinha enviada. A resposta é justamente o caso de hoje. Esse item 9 é um item que tem 3 ou 4 páginas. Então a gente vai fazer uma parte hoje e outra parte na semana que vem. Por quê? Não é para estudar aquele assunto todo correndo às pressas. É fazer com calma
e aquilo que foi estudado vai ser bem visto, vai ser bem esclarecido, ok? Bom, sendo assim, vamos dar início à nossa prece inicial, tá legal? Então, vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga, que aqui se faz presente. Além dos nossos anjos da guarda, muito obrigado por esta oportunidade que nos é dada para o estudo, para o conhecimento, para o esclarecimento. Que possamos, diante desse aprendizado, refletir e principalmente colocar em prática no nosso dia a dia. Desde já agradecemos também a presença dos anjos guardiães que aqui estão conosco, dando todo o auxílio, dando todo o sustento, para que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Tendo feito isso, vamos lá, né? Página de preparo. Página de preparo, como a gente já tinha dito, é o livro Caminho, Verdade e Vida. O autor é o Espírito Emmanuel. Quem psicografou foi o Chico Xavier. Ué, Sérgio, por que você não está lendo no livro? É que eu já entrei no site www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Já imprimi, porque já tem aqui o significado das palavras mais difíceis, em parênteses, tudo mastigadinho, é bem melhor. Ok? Então vamos lá. Capítulo 51. Meninos espirituais. Então o autor é o Emmanuel, quem psicografou foi o Chico Xavier. Ele começa com uma citação de Paulo em Hebreus, que fala assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Vamos entender o que ele está querendo dizer com isso. Então Emmanuel falou o seguinte: na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando, inesperadamente, surgirem falhas e fraquezas. Antes da missão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate, a qualidade dos valores espirituais em exame. Então ele fala, né? A gente deve evitar os choques, os conflitos na hora que a gente estiver trabalhando, na hora que a gente estiver em nossa missão. Jamais prescindamos, né? Jamais desprezamos, jamais esqueçamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. Então, o que ele quer dizer com isso? Vai ter aquele que, ao invés de se focar em fazer aquilo que é o correto, seguir em frente, e vai se desviar? Vai. Isso vai acontecer. E é preciso que a gente procure entender aquele momento de fraqueza que aquele irmão está passando. Procurar auxiliar, procurar orientar. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Então, esse lado aí, menino espiritual, criança, é isso. Está agindo como uma criança, está fugindo do foco, está desviando a atenção. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância
a fim de que a sombra receba a luz, e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Veja a grandeza dessas palavras. Muitas vezes a gente faz uma prece assim: meu Deus, que possa eu ter mais paciência. Então, o que naturalmente vai surgir na tua vida? Pessoas que vão testar a sua paciência. Para quê? Para você praticar, para você adquirir aquela paciência, aqueles valores. Você se forma médico, eu quero ser um médico. Você só vai conseguir ser um bom médico, ou o melhor médico, se ao seu redor tiver pessoas doentes. Como é que você vai desenvolver, exercer o seu trabalho de médico se não tiver os doentes? Então, quando a gente pede paciência, eu vou precisar de situações assim. Quando eu quero ser um professor, eu vou precisar que apareçam alunos. Se eu quero ser um sábio, eu vou precisar que apareçam pessoas com ignorância, para que eu possa ensinar a elas. Deu para entender isso aí? Então, vamos lá. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem. Uau, regozijem. Se alegrem. Te botou entre parênteses ali, ó, bonitinho, tá? É natural que se regozijem, que se alegrem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Mais uma vez ele está falando que nós temos aqui irmãos, vamos lá, de repente ele pode ter uma idade maior do que a minha, desculpa, mas espiritualmente ainda é uma criança, ainda age como uma criança, espiritualmente falando, só pensa em si, só quer brincar, só quer se divertir, ganha dinheiro, aquele dinheiro é para ir para Disney, é para ir para um monte de lugar, mas em nenhum momento pensa. Veja bem, não estamos condenando a ida à Disney, tá? Merecido, afinal de contas, aquela pessoa trabalhou para isso. Mas você dar um auxílio a alguém que precisa, fazer uma doação a um orfanato, a uma casa espírita, a uma igreja que seja, a uma instituição de caridade, particularmente falando, eu gosto muito de auxiliar instituições de caridade. Né? Então, repara só, é nesse ponto que a gente está falando. Tem aqueles que compreendem isso, que sabem a importância disso, e outros que não estão nem aí.
vão fazendo, vão, enfim. Então ele fala, espiritualmente falando, são como crianças, que ainda não perceberam a importância do amor, da fé, do perdão, da caridade, da paciência, da tolerância, da paz, da alegria. Aquela pessoa que já é adulta e insiste em fumar, insiste em ingerir álcool, coisas desse tipo, não cuida da própria saúde, ela está agindo como uma criança. Não está tendo essa responsabilidade. Ok? Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. A gente lamenta, não condena. Por quê? A atitude daquela pessoa simplesmente vai fazer com que ela plante uma causa e lá na frente vai colher os efeitos, vai colher os frutos. Fumou. Vai ter um problema de saúde lá na frente. Está destruindo seu corpo. Como aconteceu com o André Luiz, né, do livro e do filme Nosso Lar, sofreu demais quando desencarnou. Viveu cerca de 8 anos na região do umbral de sofrimento, porque ele foi considerado um suicida, ainda que suicida inconsciente. Ele não atirou, ele não deu um tiro na cabeça. Mas, por ele não cuidar de si próprio e ter agido como uma criança em relação a isso, repara só, quem consegue ter uma visão mais ampla, nota que, caramba, eu não vou nem condenar esse cara, eu vou pedir a Deus que auxilie esse cara. Porque olha o que ele está plantando para vir a colher lá na frente. Deu para entender aí? Se tua mente pode librar, sustentar-se, né? Equilibrar-se no voo, librar-se no voo mais alto, não te esqueça dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Gente, só um detalhe aí. Não recuse o leite que ama. Ah, então o cara é alcoólatra, ele bebe o álcool, então não vou recusar o álcool para ele. Não é isso que ele quer dizer, não. Não é isso que ele está querendo dizer, não. Ele está falando o quê? Esse leite, esse conteúdo é o que ele quer dizer. O que alimenta? É esse leite. O que vai alimentar aquela pessoa que está agindo por ignorância? É o esclarecimento. E é o esclarecimento, água mole em pedra dura. É você hoje falar com aquele cara, rapaz, não bebe. E no outro dia, rapaz, não bebe. Rapaz, pensa nisso. Um dia, pode até não ser nesta encarnação, mas um dia ele vai assimilar essa mensagem que você foi falando, que você foi orientando. Deu para entender direitinho aí? Muito bem.
Sendo assim, vamos entrar no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, e tem 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Tá? Esse item, ele é um item que tem 3 ou 4 páginas, então nós vamos fazer metade desse item hoje e semana que vem vamos completar. Tá legal? Então vamos lá. Instruções dos espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Item 9. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Aí é que a pessoa fica indignada mesmo, né? E, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Deixa eu beber uma água que hoje eu estou com a garganta um pouquinho inflamada. Então ele fala, né? A ingratidão dos filhos é complicada, né? É muito complicada e muito comum também, né? Então vamos lá. No aspecto espiritual, o que o Espiritismo esclarece sobre isso? Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Então, desencarnei. Vou ficar vagando no espaço. É aquele chamado espírito errante. Ele está vagando ali e duas coisas podem estar acontecendo. Ele pode estar adquirindo conhecimento, esclarecimentos, ou simplesmente está vagando por ali. Vai chegar uma hora que ele vai se cansar daquilo. Vai pedir a luz, vai pedir auxílio. O caso de André Luiz levou 8 anos na região do umbral, que a gente citou. E aí vai ser dado esse auxílio a esse espírito. Então vamos lá. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados, insatisfeitos desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que outros, é dado entrevejo uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas, as desgraçadas, tristes, consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Eu perdoo você, mas foi a última. Mas eu vou te encher de bolacha. Mas eu vou... Você não está perdoando. Você está... As suas palavras, elas não estão compatíveis com o seu sentimento. Não está havendo uma congruência. Congruência é o quê? É quando aquilo que eu falo, aquilo que eu penso e a forma de eu agir estão todas iguais. Isso é congruência. Então, quando eu falo, eu perdoo,
Mas ai de você, que eu vou dar um supapo. Quando eu falo, eu perdoo, mas some da minha frente. Você não está de fato perdoando. Você não está tendo essa congruência ainda. Porém, já é uma pequena evolução. Já é um pequeno progresso. E vamos desenvolver melhor isso com o passar dos dias, ok? Então, mediante inaudito, extraordinário, enorme esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar. E ainda mais, a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram. Quiçá, quem sabe, os haveres, a honra, a família. Eu sou um espírito que desencarnei. Eu cometia crimes, por exemplo. E aí houve um sujeito que denunciou os crimes que eu cometia. Eu fui preso, fui condenado, morri. E eu fico com ódio daquele cara que me denunciou. A culpa é dele? Ou a culpa é minha de ter cometido o crime? E aí esse espírito, ele fica com ódio daquele cara que denunciou ele. Ele acha que se aquele cara não tivesse denunciado ele, que não iria aparecer um outro, e um outro, e um outro, e um outro para denunciar. Porque aquele cara estava sendo um criminoso. Veja a ignorância desse espírito. E aí é falado sobre o perdoar, é falado sobre deixar aquilo de lado, é falado sobre a reflexão, para perceber que na verdade foi esse espírito que errou. O criminoso foi que errou. Aquele que denunciou, ele deve ter o quê? O perdão e mais, desenvolver o amor por ele. Porque graças a ele, repara só, graças a ele que denunciou, evitou com que esse espírito cometesse mais e mais crimes. Evitou que esse espírito contraísse mais e mais débitos. Mas olha a ingratidão. Então é isso que ele fala. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou. Olha lá! Se ele quer praticar o perdão, quer praticar o amor, ele vai ter essa oportunidade como? Nascendo, às vezes, na família daquele que ele tanto detestava. Por isso, é muito comum vermos pais e filhos, parentes, que às vezes, por ignorância e desconhecimento dessa lei, apenas se aturam. Não sei como é que pode esse cara e tal. Ficam se aturando. Não percebem que aquilo é uma oportunidade de resgate. E se esse resgate não vier nessa vida, nós somos espíritos eternos, não tem pressa. Ele vai voltar de novo na outra vida, vai ser seu parente, vai ser sua esposa, vai ser seu marido, vai ser seu filho, vai ser seu pai, vai ser sua sogra.
não tem pressa, até conseguirem resgatar. Vamos lá. Então ele diz, e pede aos espíritos incumbidos, encarregados de transmitir as ordens superiores, permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acabaram de se formar. Ele pediu então para nascer como parente. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe. Volta e meia desiste, E acaba falhando, então vai ter outra chance. Fazer o quê? Se não tem ainda bastante forte a vontade, assim conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daquele entre os quais foi chamado a viver. E como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis? Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa necessária, se torna voltar, volver e olhar o passado. Então, aquele clima hostil de pai e filho, muitas vezes, é lá atrás. Mas não pense que todo pai, todo filho foi inimigo, de forma alguma. Ele pode ter um que teve assim, mas vão ter outros como parentes também, que estão com aquela missão de auxiliar nessa união. Com certeza, você pode na sua família ter um parente que você não vai tanto com o jeito dele, mas vai ter um outro que você adora e coincidentemente, esse cara também adora o outro lá que você não vai muito com a cara. É muito comum isso, para pensar. Então, ele está ali justamente para auxiliar nessa reaproximação. São espíritos que vieram também com essa como uma de suas missões. O espiritual, compreendei agora, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso, feliz. Então vós mesmos, assediados de remorso, pedireis que vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que os cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o vosso amor. Então ele fala. Também tem muito filho que é ingrato, ou que sofre, ou que abandona o pai, porque o pai, durante a educação, foi omisso. Não estava nem aí para ele. Aí vai querer o quê? Vai reclamar do filho? Fica complicado, Então, ele colocou aí esse ponto. Vamos ver aqui se a gente continua ou se a gente para. Não, vamos ter que continuar. Mesmo com o horário já estourando. Não escorraceis, rejeite, exclua, pois a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e que vos lá deu assim, Então não foi o acaso que ela ficou assim. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, expiar é no sentido de resgatar,
Mães, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizeis convosco mesma: um de nós dois é culpado. Um dos dois sucumbiu, falhou na missão. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando os vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza e por descuido, e mais tarde o vosso coração ulcerado, adoecido pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós já nesta vida um começo de expiação, de prova e de resgate. Então ele fala, vamos lá, vamos já resgatar isso. Eu tenho um filho difícil, eu tenho um irmão que é complicado, vamos resgatar isso. É um débito que eu vou trabalhar para poder auxiliar e resgatar. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. O Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então, uma vez que eu entenda isso, que aquele espírito foi um espírito que tinha essa dificuldade, eu tendo esse esclarecimento, a minha missão melhora, né? Eu já tenho essa compreensão, vou trabalhar a tolerância, vou trabalhar a paciência, vou trabalhar o perdão, vou trabalhar o amor e vou procurar fazer a minha parte. E se vocês foram inimigos ferrenhos em outra vida, e aquele não quer ficar em paz, tudo bem. Quando vocês foram inimigos ferrenhos, vocês vibravam na mesma onda, na mesma sintonia. Mas você nessa encarnação passou a trabalhar o amor, os valores do bem. Não entrou na briga, não entrou naquela pilha. Você subiu a sua vibração. E aquele continuou ali. Aí, naturalmente vocês vão seguir um caminho diferente. Não vão ficar eternamente brigando. Deu para entender aí? Então, feito isso, hora da prece, né? Vou falar, pausou? Quando eu disser para pausar, vocês mencionem o nome de todas as pessoas queridas que vocês desejam tudo de bom, tudo de melhor. Depois, fluidificação da água. Então, vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, viemos neste instante pedir para que cada irmãozinho aqui citado, encarnado ou desencarnado, possa receber toda a luz, todo o auxílio, toda a proteção, as melhores vibrações de saúde, de amparo e de socorro. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pausou, mencionando os nomes. Soltou o pause, fluidificação da água. Programa Minutos de Espiritismo número 23. A gente fala sobre fluidificação da água, tá aí a legenda, tá? Procura lá, tem todo o estudo, é um vídeo de 7 minutinhos, tem todo o estudo sobre fluidificação da água. Eu vou beber aquela água que eu estava tomando antes. Então vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores e espiritualidade amiga, vamos pedir para que possa esta água neste momento receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de maneira que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, importante e necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Você percebeu que houve uma fluidificação do gato também, né? Gatinho participa do Evangelho no Lar. Vamos então à nossa prece de encerramento. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores e espiritualidade amiga, queremos nesse momento agradecer por esta oportunidade de estudo
de aprendizado que nos foi concedido, que possamos assimilar esses conhecimentos e especialmente colocar na prática em nosso dia a dia. Agradecemos a presença dos anjos guardiães que aqui estiveram conosco e que possamos receber todo o auxílio e proteção que nos forem possíveis, seja pelo nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus, que os valores do amor, da fé, do perdão, da caridade e do auxílio se façam cada vez mais presentes em nossos corações, dando-nos a chance de sermos verdadeiros instrumentos de Deus a cada vez que colocarmos estes valores na prática do nosso dia a dia. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, sendo assim, estamos finalizando o estudo de hoje. Tenham todos uma ótima semana, tá ok? Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!